A chuva batia forte nas vidraças da mansão quando Eduardo Moreira atravessou o hall de entrada, carregando uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Eram quase 9 da noite, e a casa estava silenciosa demais. Como sempre, ele deixou a pasta sobre o aparador de mármore, afrouxou a gravata italiana com um gesto automático e caminhou em direção à escada. Seus passos ecoavam no piso de granito polido. Tudo ali era caro, impecável, frio. Tudo ali parecia um cenário montado para uma vida que não existia mais. No andar de cima, a luz do quarto de Lucas estava acesa. Eduardo parou diante da porta entreaberta e espiou pelo vão. O menino estava sentado no chão, de costas para a entrada, organizando blocos de montar por cor e tamanho. Vermelho com vermelho, azul com azul. Sempre na mesma ordem, sempre do mesmo jeito. Eduardo observou por alguns segundos, esperando que o filho percebesse sua presença, virasse a cabeça, dissesse algo. Não aconteceu. Lucas continuou alinhando as peças completamente absorto, como se o resto do mundo não existisse. Eduardo sentiu o peso familiar no peito, aquela mistura de impotência e frustração que o acompanhava desde o diagnóstico. Ele sabia que deveria entrar, sentar-se ao lado do filho, tentar algum tipo de interação. Era o que a terapeuta recomendava. Era o que Mariana teria feito. Mas Mariana não estava mais ali. E Eduardo não sabia como fazer isso sozinho. Nunca sabe. Ele recuou um passo, fechou a porta com cuidado e seguiu para o próprio quarto, sentindo-se um covarde. Dentro do quarto, tirou o paletó e o jogou sobre a poltrona estofada. Abriu o armário, pegou uma camisa limpa, depois desistiu e largou tudo de volta. Sentou-se na borda da cama king size e ficou olhando para o porta-retrato na mesinha de cabeceira. Mariana sorria naquela foto, um sorriso largo, genuíno, que ele não via há tanto tempo que parecia pertencer a outra vida. Ela estava usando aquele vestido azul que gostava tanto, o cabelo preso com um grampo de pérolas. A foto tinha sido tirada numa festa de aniversário de Lucas, 3 anos atrás, antes do diagnóstico, antes da doença dela, antes de tudo desmoronar. Eduardo desviou o olhar e se levantou. Não adiantava ficar remoendo. Precisava tomar banho, jantar alguma coisa, revisar os contratos que trouxera para casa. Manter-se ocupado era a única estratégia que conhecia para atravessar os dias. Trabalhar até o limite, dormir pouco, evitar pensar demais. Funcionava mais ou menos. Pelo menos o mantinha funcionando. No banheiro, enquanto a água quente do chuveiro caía sobre seus ombros tensos, Eduardo pensou na reunião que tivera mais cedo com os sócios. Precisavam fechar a compra de um terreno na Zona Oeste. Mas havia pendências burocráticas que estavam atrasando tudo. Ele odiava depender do ritmo de cartórios e prefeituras. Odiava não ter controle total sobre as situações. Controle era a única coisa que ainda lhe dava alguma sensação de segurança. Se conseguisse manter tudo organizado, previsível, talvez conseguisse evitar que mais tragédias acontecessem. Era um pensamento irracional. Ele sabia. Mas era o que tinha. Quando saiu do banho, vestiu um roupão e desceu para a cozinha. A funcionária que trabalhava meio período já havia ido embora, deixando a janta preparada e coberta com papel alumínio. Eduardo levantou a tampa de um dos recipientes. Frango grelhado, arroz integral, legumes no vapor, comida saudável. Sem gosto, sem vida. Ele pegou um garfo e comeu em pé mesmo, direto da travessa, olhando pela janela para o jardim escuro lá fora. A chuva continuava caindo. Pensou em Lucas novamente. O menino tinha comido, provavelmente. A funcionária sempre deixava o prato dele pronto, com os alimentos separados, do jeito que ele gostava. Sem misturas, sem molhos, tudo isolado, cada coisa no seu canto. Eduardo sabia essas coisas sobre o filho, mas de longe, como quem lê informações num relatório. Não conseguia se conectar de verdade, não conseguia entender o que se passava dentro daquela cabecinha. E isso o assustava mais do que queria admitir. Ele terminou de comer sem prestar atenção no sabor, lavou o garfo e guardou os recipientes na geladeira. Depois voltou para o escritório, no andar térreo, e ligou o computador. Havia e-mails para responder, planilhas para revisar, propostas para analisar. Trabalho nunca faltava. Eduardo mergulhou nas telas iluminadas,
nos números, nas cláusulas contratuais. Ali, ele sabia exatamente o que fazer. Ali, ele tinha respostas certas. Mas mesmo concentrado nos documentos, uma parte da sua mente continuava inquieta. Nos últimos dias, ele havia percebido que precisava de ajuda. A funcionária que vinha meio período não era suficiente. Lucas precisava de alguém mais presente. Alguém que entendesse das necessidades dele, que tivesse paciência, que soubesse lidar com as crises. Eduardo tinha dinheiro suficiente para pagar bem. Precisava apenas encontrar a pessoa certa. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida, Eduardo desceu para o café e encontrou a lista que havia pedido para a agência de empregos deixar com a funcionária. 5 nomes, 5 currículos resumidos. Ele passou os olhos rapidamente pelas informações. Mulheres com experiência em casas de família, algumas com referências de outras residências no bairro. Nada que chamasse muita atenção. Pegou o telefone e ligou para a agência, pedindo que marcassem entrevistas para o final da tarde. Queria resolver logo aquilo. Lucas estava na sala de estar, assistindo ao mesmo desenho animado que via todos os dias. Eduardo passou por ele sem dizer nada. Apenas observou de relance. O menino estava de pijama ainda, descalço, sentado no chão com as pernas cruzadas, balançando o tronco para frente e para trás, num movimento rítmico que fazia sempre que estava concentrado. Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Culpa, talvez, ou medo, ou simplesmente cansaço de não saber como agir. Saiu de casa às 8 em ponto, como sempre. O motorista já estava esperando com um carro na garagem. Eduardo entrou no banco de trás e abriu o notebook. Durante o trajeto até o escritório, no centro da cidade, respondeu e-mails e fez anotações para a reunião da manhã. Não olhou pela janela uma vez sequer. Não viu a cidade acordando, as pessoas nas calçadas, os vendedores ambulantes montando suas barracas. Estava dentro da sua bolha, como sempre. O dia no escritório passou rápido. Reuniões, telefonemas, decisões a tomar. Eduardo gostava daquele ritmo. Gostava de se sentir útil, competente, no controle. Às 5 da tarde, pediu ao motorista que o levasse de volta para casa. Tinha as entrevistas marcadas para 6. A primeira candidata chegou pontualmente, uma mulher de meia-idade, falante, com referências excelentes. Eduardo a recebeu na sala de visitas e conduziu a entrevista de forma objetiva. Fez perguntas sobre experiência, horários, disponibilidade. Ela respondeu tudo com segurança. Mencionou que já havia trabalhado em casas com crianças pequenas. Quando Eduardo perguntou se ela tinha experiência com crianças autistas, a mulher hesitou. Disse que não exatamente, mas que estava disposta a aprender. Eduardo agradeceu e disse que entraria em contato. A segunda candidata era mais jovem, na casa dos 30, simpática, educada, mas sem muita experiência comprovada. Eduardo dispensou rapidamente. A terceira não compareceu. A quarta chegou atrasada e nervosa, se desculpando pela chuva e pelo trânsito. Eduardo a ouviu por cortesia, mas já havia decidido que não servia. Quando estava prestes a desistir e ligar para a agência, reclamando da qualidade dos encaminhamentos, a campainha tocou novamente. Eduardo abriu a porta e se deparou com uma moça de aparência simples, carregando uma bolsa surrada e um guarda-chuva velho. Ela tinha olhos escuros, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo molhado pela chuva e um jeito contido de se apresentar. Ana Beatriz Nogueira, 28 anos. Vinda do interior, experiência em casas de família e cuidados com crianças. Eduardo a conduziu até a sala, observando-a enquanto ela caminhava. Ela olhava tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e cautela, como se estivesse medindo cada detalhe. Sentou-se na poltrona indicada e colocou a bolsa no colo, com as mãos sobre ela. Eduardo começou a entrevista com as mesmas perguntas de sempre. Ana Beatriz respondia com voz tranquila, sem pressa, escolhendo as palavras com cuidado. Quando ele perguntou sobre experiência com crianças especiais, ela não hesitou. Disse que tinha um irmão autista, 5 anos mais novo, e que havia crescido aprendendo a cuidar dele. Conhecia as dificuldades, as crises, as particularidades. Eduardo ergueu o olhar do currículo impresso e a estudou por alguns segundos. Ela sustentou o olhar dele sem constrangimento, mas também sem arrogância. Apenas esperando. Havia algo nela que incomodava Eduardo. Talvez fosse a calma excessiva.
Talvez fosse o jeito direto, sem rodeios. Talvez fosse simplesmente o fato de que ela parecia boa demais para ser verdade. Ele desconfiava de pessoas assim. Pessoas que se apresentavam como solução perfeita para problemas complexos. Ninguém era tão dedicado, tão preparado, sem querer algo em troca. Mas ele precisava de alguém. E ela era objetivamente a candidata mais qualificada que havia aparecido. Eduardo suspirou, fechou o currículo e explicou as condições. Horário integral do segunda a sexta, com possibilidade de finais de semana, conforme necessidade. Salário acima da média, mas com expectativas altas. A principal função seria cuidar de Lucas, garantir que ele seguisse a rotina, se alimentasse adequadamente, tomasse os remédios nos horários certos. Além disso, ajudar na organização geral da casa. Ana Beatriz ouviu tudo atentamente e aceitou, sem pestanejar. Eduardo disse que ela poderia começar na segunda-feira seguinte. Ela agradeceu, levantou-se e estendeu a mão. O aperto de mão foi firme, rápido. Eduardo a acompanhou até a porta e ficou observando enquanto ela descia os degraus da entrada e se afastava pela rua, sob a chuva fina. Fechou a porta e ficou parado no hall, pensando se havia tomado a decisão certa. Provavelmente era apenas paranoia. A mulher tinha referências, experiência, parecia competente. Não havia razão para desconfiar. E mesmo assim, Eduardo sentia um incômodo que não conseguia explicar. Talvez fosse apenas o fato de que estava deixando alguém novo entrar na vida do filho, alguém que passaria mais tempo com Lucas do que ele próprio. Isso o incomodava, mas não o suficiente para mudar de ideia. No fim de semana, Eduardo tentou passar mais tempo com o filho. Levou Lucas para tomar sorvete. Mas o menino ficou agitado com a quantidade de pessoas na sorveteria e começou a gritar. Eduardo saiu às pressas, carregando o filho nos braços enquanto as pessoas olhavam. De volta ao carro, sentiu-se derrotado. Tentou de novo no domingo, montando um quebra-cabeça com Lucas na sala. Mas o menino só queria fazer do jeito dele, sem aceitar ajuda. E acabou jogando as peças longe quando Eduardo insistiu. As peças se espalharam pelo chão. Lucas correu para o quarto. Eduardo ficou ali, sozinho, olhando para a bagunça. Na manhã de segunda-feira, Ana Beatriz chegou pontualmente às 7 horas. Eduardo a recebeu e mostrou a casa rapidamente. Explicou onde ficava cada coisa, quais eram os cômodos que ela poderia usar, onde guardava-se a comida, os produtos de limpeza, os remédios de Lucas. Ana Beatriz acompanhou tudo em silêncio, fazendo algumas perguntas pontuais, anotando informações num caderninho que tirou da bolsa. Quando chegaram ao quarto de Lucas, o menino estava deitado na cama, ainda de pijama, olhando para o teto. Eduardo entrou e disse que a moça ali seria a nova funcionária da casa, que ia ajudar a cuidar dele. Lucas não reagiu, não olhou para Ana Beatriz, não demonstrou interesse. Eduardo sentiu uma pontada de vergonha, como se precisasse se desculpar pelo comportamento do filho. Mas Ana Beatriz apenas sorriu discretamente e disse que tudo bem, que eles iam se conhecer aos poucos. Eduardo saiu para o trabalho com uma sensação estranha. Deixar Lucas com uma desconhecida pela primeira vez o deixava ansioso, mas não havia escolha. Precisava trabalhar, precisava manter tudo funcionando. No carro, tentou se concentrar nos e-mails, mas se pegou pensando no que estaria acontecendo em casa. Se Lucas estava bem, se Ana Beatriz sabia mesmo o que estava fazendo, se ele não havia cometido um erro. Quando voltou à noite, a casa estava organizada e silenciosa. Ana Beatriz estava na cozinha, preparando o jantar. Ela cumprimentou Eduardo, educadamente, e informou que Lucas havia comido bem no almoço, tomado os remédios, brincado um pouco no jardim, e agora estava no quarto. Tudo dito com uma tranquilidade que irritou Eduardo. Parecia fácil demais. Ele subiu para ver o filho. Lucas estava sentado na cama, folheando um livro ilustrado. Eduardo parou na porta e observou. O menino parecia calmo, até parecia contente. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Estava projetando coisas que não existiam. Era apenas o primeiro dia. Qualquer coisa poderia acontecer ainda. Nos dias seguintes, Eduardo começou a observar Ana Beatriz com mais atenção. Não de forma óbvia, mas sempre atento aos detalhes. Como ela se movia pela casa, como falava com Lucas, como organizava as coisas. Tudo nela parecia calculado,
medido, intencional. Ela nunca levantava a voz. Nunca demonstrava impaciência. Quando Lucas tinha uma crise, ela simplesmente esperava, mantendo-se por perto, sem invadir o espaço dele. Quando o menino se acalmava, ela continuava a rotina como se nada tivesse acontecido. Eduardo não sabia se aquilo o impressionava ou o incomodava. Provavelmente as duas coisas. Ele estava acostumado a sentir-se incapaz perto do filho. Ver alguém lidar com Lucas de forma tão natural mexia com algo dentro dele. Algo parecido com inveja ou inadequação. Uma noite, ao chegar em casa, Eduardo encontrou Ana Beatriz na sala de estar com Lucas. Eles estavam sentados no chão, cercados por blocos de montar. Ana Beatriz segurava uma peça azul e esperava. Lucas pegou outra peça azul e colocou ao lado da dela. Ela sorriu e pegou uma peça vermelha. Lucas a imitou. Estava acontecendo algum tipo de interação ali. Algo que Eduardo nunca havia conseguido fazer. Ele ficou parado na porta, observando. Ana Beatriz percebeu sua presença e olhou para trás. Levantou-se imediatamente, como se tivesse sido pega, fazendo algo errado. Eduardo apenas acenou com a cabeça e subiu para o quarto. Mas a imagem ficou com ele. Lucas interagindo, Lucas sorrindo. Por causa dela. Nas semanas seguintes, as mudanças se tornaram mais evidentes. Lucas começou a comer melhor, a dormir nos horários certos, a ter menos crises. Eduardo ouvia o filho rindo às vezes, quando Ana Beatriz brincava com ele no jardim. Era um som que ele não escutava há tanto tempo que quase havia esquecido como era. E quanto mais ouvia, mais uma sensação desconfortável crescia dentro dele. Não era gratidão, ou pelo menos não era só isso. Era algo mais complicado. Uma mistura de alívio, culpa, ressentimento, alívio porque Lucas estava melhor. Culpa porque ele não tinha sido capaz de proporcionar isso sozinho. Ressentimento porque uma estranha estava conseguindo fazer pelo filho dele o que ele nunca conseguira. Eduardo começou a se pegar reparando em Ana Beatriz de formas que não eram estritamente profissionais. O jeito como ela prendia o cabelo quando ia cozinhar. O sorriso discreto que dava quando Lucas fazia algo novo. A paciência infinita que demonstrava, mesmo nos dias mais difíceis. Ele afastava esses pensamentos assim que surgiam. Era inapropriado. Ela era uma funcionária. Ele era o patrão. Havia uma linha clara ali que não poderia ser cruzada, mas as linhas estavam ficando borradas, principalmente quando aconteciam situações que os forçavam a interagir, além do estritamente necessário. Como na noite em que Lucas teve uma febre alta, e Ana Beatriz ligou para Eduardo, no meio de uma reunião importante, ele largou tudo e voltou para casa, encontrando-a no quarto do filho, passando uma toalha úmida na testa dele. Os dois ficaram ali, revezando-se nos cuidados, até a febre baixar de madrugada. Quando tudo passou, Eduardo se deu conta de que estavam sentados lado a lado na beira da cama de Lucas, exaustos, em silêncio. Ana Beatriz tinha o rosto cansado, os ombros caídos. Ela havia ficado ali a noite toda, sem reclamar, sem pedir para ir embora. Eduardo sentiu uma onda de algo que não conseguia nomear. Queria agradecer, mas as palavras não saíam. Apenas ficaram ali, no silêncio, ouvindo a respiração tranquila de Lucas dormindo. Foi Ana Beatriz quem sugeriu que Lucas voltasse a frequentar a escola. Eduardo havia tirado o menino das aulas meses atrás, depois que a diretora ligou reclamando de comportamentos inadequados e sugerindo que talvez fosse melhor buscar uma educação mais especializada. Na época, arrasado demais para lutar, Eduardo simplesmente aceitou. Contratou professores particulares que vinham 2 vezes por semana, mas a maioria não durava mais que 1 mês. Lucas os ignorava ou tinha crises, e eles pediam demissão educadamente, alegando incompatibilidade. Ana Beatriz trouxe o assunto numa manhã de sábado, quando Eduardo estava no escritório revisando planilhas. Ela bateu na porta com delicadeza e esperou ser convidada a entrar. Quando Eduardo levantou os olhos do computador, ela estava parada ali, com aquela postura tranquila, que já havia se tornado familiar. Ela disse que Lucas estava progredindo bem, que conseguia manter a atenção por períodos mais longos, que estava se comunicando melhor, usando mais palavras. Disse que achava importante ele voltar a ter contato com outras crianças, que a socialização fazia parte do desenvolvimento, mesmo sendo difícil no começo. Eduardo ouviu tudo com crescente irritação. Quem ela pensava que era para dar palpite sobre decisões que cabiam a ele?
Ela era apenas uma empregada. Não tinha formação pedagógica. Não era terapeuta. Não conhecia o histórico completo do filho dele. Respondeu de forma seca que Lucas já havia tentado escola regular e não havia dado certo. Que o sistema educacional não estava preparado para crianças como ele, que era melhor deixar como estava. Ana Beatriz não insistiu, apenas acenou com a cabeça e saiu do escritório. Mas Eduardo ficou incomodado com a conversa pelo resto do dia. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras dela. Lucas realmente estava diferente, mais responsivo. Talvez ela tivesse razão. Talvez fosse hora de tentar de novo. Mas o medo de ver o filho sofrer outra rejeição, de receber novamente aquele telefonema da escola, dizendo que ele não se encaixava, era paralisante. Na segunda-feira, Eduardo ligou para a psicóloga que atendia Lucas. Marcou uma sessão e foi junto com o filho. Durante a consulta, mencionou a sugestão de Ana Beatriz. A psicóloga se mostrou entusiasmada. Disse que tinha percebido mudanças positivas no menino e que achava válido tentar uma reintegração gradual. Recomendou uma escola com programa de inclusão, período parcial no início, com acompanhamento próximo. Eduardo saiu do consultório com uma lista de instituições e um misto de esperança e apreensão. Passou os dias seguintes pesquisando as escolas, visitando algumas, conversando com coordenadores, escolheu uma no Jardins, pequena, com turmas reduzidas, e especialistas em educação inclusiva. Matriculou Lucas para começar na semana seguinte, 3 vezes por semana, meio período. Quando contou para Ana Beatriz, ela sorriu discretamente e disse que tinha certeza de que daria certo. Eduardo sentiu um orgulho involuntário, como se estivesse buscando a aprovação dela. O pensamento o incomodou. Afastou-o rapidamente e voltou ao trabalho. O primeiro dia de aula de Lucas foi tenso. Eduardo pediu que Ana Beatriz o acompanhasse, já que ela conhecia melhor a rotina do menino. Foram os 3 juntos no carro. Lucas estava agitado, balançando as mãos repetidamente, um sinal de ansiedade que Eduardo já conhecia bem. Ana Beatriz sentou-se ao lado do garoto no banco de trás e começou a cantar baixinho uma música que ele gostava. Aos poucos, Lucas se acalmou. Na porta da escola, a coordenadora pedagógica os recebeu com um sorriso profissional. Explicou como funcionaria a rotina. Apresentou a professora que ficaria responsável por Lucas, uma mulher de meia idade com experiência em educação especial. Eduardo observou tudo com atenção crítica, procurando qualquer sinal de que aquilo não daria certo. Quando chegou a hora de deixar Lucas, o menino começou a chorar. Não era um choro alto, mas aquele choro contido, angustiado, que partia o coração de Eduardo. Ana Beatriz se ajoelhou na frente dele e falou com calma, explicando que dali a pouco voltariam para buscá-lo, que ele ia conhecer novos amigos, que depois iam tomar sorvete. Lucas se acalmou um pouco, mas ainda relutava em entrar. A professora se aproximou e estendeu a mão. Lucas olhou para a mão, depois para Ana Beatriz, depois de volta para a mão. Hesitou. Ana Beatriz deu um aceno de incentivo. Lucas, finalmente, pegou a mão da professora e se deixou levar para dentro da sala. Eduardo ficou parado ali, sentindo-se inútil. Tinha sido Ana Beatriz quem havia conseguido convencer o filho. Não ele. Saíram da escola, em silêncio. Eduardo ofereceu carona para Ana Beatriz até em casa, já que ele não precisaria dela durante as horas em que Lucas estivesse na aula. Durante o trajeto, ficaram quietos. Eduardo dirigia olhando fixamente para o trânsito, tentando não pensar em Lucas sozinho naquela sala, tentando não imaginar o filho sendo rejeitado novamente. Ana Beatriz quebrou o silêncio. Disse que tinha certeza de que Lucas ficaria bem, que ele era mais forte do que Eduardo imaginava. Eduardo não respondeu. Não sabia o que dizer. Sentia-se exposto demais, naquele momento. Vulnerável demais. Quando chegaram ao endereço que ela havia indicado, um prédio antigo numa rua lateral do Brás, Eduardo olhou ao redor. Era um bairro simples, bem diferente do mundo em que vivia. Ana Beatriz agradeceu pela carona e desceu do carro. Eduardo ficou observando enquanto ela entrava no prédio. Depois voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Passou a manhã inteira olhando para o relógio, esperando a hora de buscar Lucas. Quando finalmente chegou à escola,
Encontrou o filho brincando com blocos de montar junto com duas outras crianças. A professora disse que ele havia ficado quieto a maior parte do tempo, mas que tinha interagido brevemente durante a atividade livre. Não era muito, mas era alguma coisa. Eduardo sentiu um alívio imenso. De volta para casa, Lucas estava cansado, mas tranquilo. Ana Beatriz já estava lá esperando. Preparou o almoço favorito do menino e ficou conversando baixinho com ele, enquanto comia. Eduardo observava de longe, sempre observando. As semanas foram passando, e Lucas foi se adaptando à escola. Havia dias bons e dias difíceis. Houve uma crise na segunda semana, quando mudaram a rotina da sala sem avisá-lo. Lucas gritou e se jogou no chão. A escola ligou. Eduardo largou tudo e foi buscá-lo, mas quando chegou lá, a professora já havia conseguido acalmá-lo com as técnicas que Ana Beatriz havia ensinado. Ele sentiu-se, ao mesmo tempo, grato e desprezível. Até as técnicas vinham dela. O relacionamento entre Eduardo e Ana Beatriz continuava estritamente profissional na superfície. Ele a cumprimentava pela manhã, perguntava sobre Lucas à noite, pagava o salário em dia. Ela mantinha a distância respeitosa de sempre, fazia seu trabalho com competência. Nunca ultrapassava limites. Mas havia momentos em que as barreiras pareciam mais frágeis, como na tarde em que Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou Ana Beatriz no jardim com Lucas. Eles estavam deitados na grama, olhando para as nuvens. Ana Beatriz apontava para o céu e dizia que via um cachorro. Lucas apontava para outra nuvem e dizia que via um carro. Era uma interação simples, banal, mas que fez Eduardo parar e observar da janela. Havia uma leveza ali que ele não experimentava há anos. Ana Beatriz percebeu que estava sendo observada. Virou a cabeça e o viu na janela. Seus olhares se cruzaram por um segundo. Eduardo se afastou rapidamente, sentindo-se como um intruso na própria casa. Subiu para o quarto e ficou ali, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Não era justo. Não era justo que uma estranha conseguisse se conectar com seu filho de formas que ele nunca havia conseguido. Não era justo que ela trouxesse vida para aquela casa que estava morta desde que Mariana partira. Não era justo que ele se pegasse pensando nela em momentos inapropriados, reparando em detalhes que não deveria reparar. Eduardo tentou se distanciar. Começou a trabalhar até mais tarde, a sair de casa antes que ela chegasse, a evitar conversas além do estritamente necessário. Mas não adiantava. Ela estava ali, presente, ocupando espaços que não eram apenas físicos. Um dia, ao chegar em casa, Eduardo ouviu vozes vindo da sala. Eram Ana Beatriz e Lucas, o menino. Estava fazendo perguntas, algo raro nele. Queria saber por que o céu era azul. Ana Beatriz explicava com paciência, usando palavras simples. Lucas fazia outra pergunta. Ela respondia. Eduardo ficou no corredor, escutando. Havia algo na voz dela, uma gentileza genuína que não era apenas profissional. Ela gostava de Lucas. Gostava de verdade, não era só trabalho. Eduardo sentiu uma pontada de ciúme absurdo. Ciúme de quê? Do filho dela? Dos dois. Entrou na sala fazendo barulho de propósito, interrompendo o momento. Ana Beatriz se levantou imediatamente, como sempre fazia quando ele chegava. Disse que ia preparar o jantar e saiu. Lucas ficou olhando para o pai com uma expressão que Eduardo não conseguia decifrar. Havia decepção ali? Ou era só impressão dele? Naquela noite, durante o jantar, Lucas perguntou onde a Ana estava. Eduardo disse que ela havia ido para casa, que o horário dela já tinha acabado. Lucas ficou quieto, mexendo na comida. Depois perguntou se a Ana ia voltar amanhã. Eduardo disse que sim. O menino pareceu aliviado. Eduardo se deu conta de que Lucas estava criando um vínculo forte com Ana Beatriz. Mais forte, talvez, do que o vínculo que tinha com o próprio pai. O pensamento era doloroso, mas mais doloroso ainda era admitir que ele não estava fazendo nada para mudar isso. Continuava se escondendo atrás do trabalho, da empresa, das reuniões. Continuava mantendo o filho à distância, com medo de se aproximar de verdade. Na semana seguinte, houve uma reunião de pais na escola de Lucas. Eduardo hesitou em ir. Não gostava daquele tipo de evento social, das conversas forçadas com outros pais, dos olhares de pena ou curiosidade quando descobriam sobre o autismo de Lucas,
mas a coordenadora havia deixado claro que a presença era importante. Pensou em pedir que Ana Beatriz fosse no lugar dele. Ela conhecia melhor a rotina de Lucas na escola. Saberia fazer as perguntas certas. Mas algo o impediu. Uma voz dentro dele dizendo que era covarde demais, que precisava assumir a responsabilidade, que não podia terceirizar tudo. Foi sozinho. A reunião era na biblioteca da escola, um espaço aconchegante com estantes de madeira e puffs coloridos. Havia cerca de 15 pais, a maioria mães. Eduardo se sentiu deslocado. A coordenadora começou falando sobre o projeto pedagógico. Depois passou a palavra para as professoras responsáveis por cada turma. Quando chegou a vez da professora de Lucas, ela falou sobre os desafios e progressos da turma de inclusão. Mencionou Lucas especificamente, dizendo que ele estava se adaptando bem, que tinha demonstrado interesse por atividades de artes e que começava a interagir mais com os colegas. Eduardo ouviu tudo com uma mistura de orgulho e surpresa. Não sabia dessas coisas, não acompanhava de perto. Depois da reunião, a professora o chamou para uma conversa particular. Disse que estava impressionada com o progresso de Lucas, que percebia que ele recebia muito suporte em casa. Perguntou se havia alguma técnica específica que eles usavam. Eduardo, sem jeito, mencionou Ana Beatriz. Explicou brevemente que ela tinha experiência com autismo por causa do irmão. A professora se mostrou interessada. Disse que seria ótimo se Ana Beatriz pudesse vir conversar com a equipe pedagógica, trocar experiências. Eduardo prometeu transmitir o convite, mas por dentro estava desconfortável. De novo aquela sensação de que ele era apenas um intermediário, de que Ana Beatriz era quem realmente fazia a diferença. Quando chegou em casa, ela já havia ido embora. Eduardo subiu para o quarto de Lucas. O menino estava dormindo, abraçado com um ursinho de pelúcia que ganhara da Ana Beatriz semanas atrás. Eduardo sentou-se na beirada da cama e ficou olhando para o filho. Tentou lembrar a última vez que havia realmente conversado com ele, não apenas dado instruções ou feito perguntas práticas. Não conseguiu lembrar. Desceu para a cozinha e pegou uma cerveja na geladeira. Sentou-se à mesa, sozinho no silêncio da casa. Pensou em Mariana. Ela saberia o que fazer. Ela sempre soube. Era natural nela, aquela facilidade de se conectar com Lucas, de entender o que ele precisava mesmo quando não conseguia expressar. Eduardo sempre se sentiu inadequado ao lado dela. E agora sentia o mesmo ao lado de Ana Beatriz. Mas havia uma diferença. Com Mariana, ele aceitava a própria inadequação porque ela era a mãe do menino. Era esperado que ela fosse melhor nisso. Mas Ana Beatriz era apenas uma empregada, uma estranha que entrou na vida deles há poucos meses. Não deveria ser possível ela ter mais sintonia com Lucas do que ele próprio. Exceto que era possível. Estava acontecendo bem na frente dele. Eduardo terminou a cerveja e subiu para o quarto. Deitou-se olhando para o teto escuro. Precisava mudar alguma coisa. Não podia continuar sendo um fantasma na vida do próprio filho. Mas não sabia como. Não sabia por onde começar. No dia seguinte, acordou decidido a fazer diferente. Desceu para o café da manhã, na hora em que Ana Beatriz chegava. Cumprimentou-a e disse que ia tomar café com Lucas antes de ir para o escritório. Ela pareceu surpresa, mas não demonstrou. Apenas acenou e foi cuidar de outras tarefas. Eduardo sentou-se à mesa com o filho. Lucas comia suas torradas sem manteiga, cada pedaço cortado em quadradinhos perfeitos. Eduardo tentou puxar conversa. Perguntou como tinha sido a escola no dia anterior. Lucas respondeu com monossílabos. Eduardo insistiu. Fez mais perguntas. Lucas começou a ficar irritado, balançando as mãos, sinalizando desconforto. Ana Beatriz entrou na cozinha e percebeu a tensão. Aproximou-se devagar e sugeriu que talvez Lucas quisesse terminar o café em paz, que podiam conversar depois, durante a brincadeira. Eduardo sentiu-se repreendido, mesmo que ela não tivesse dito nada nesse sentido. Levantou-se da mesa, pegou a pasta e saiu para o trabalho, sem se despedir. No carro, bateu com a mão no volante. Não conseguia nem tomar café da manhã com o próprio filho sem estragar tudo. Não conseguia fazer nada certo. Chegou ao escritório de péssimo humor e passou o dia inteiro irritado, sendo curto nas respostas, impaciente nas reuniões. Quando voltou para casa à noite, a casa estava quieta. Ana Beatriz veio falar com ele. Disse, com sua voz sempre calma:
que entendia que ele estava tentando se aproximar de Lucas, mas que talvez fosse melhor fazer isso aos poucos. Que o menino não gostava de mudanças bruscas na rotina, que precisava de previsibilidade. Que eles podiam combinar um horário específico para Eduardo e Lucas passarem tempo juntos, criar uma nova rotina gradualmente. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Parte dele queria mandar ela cuidar da própria vida, lembrar que ele era o pai e não precisava de conselhos de uma empregada sobre como lidar com o próprio filho. Mas a parte racional sabia que ela estava certa, que ela falava com conhecimento, com experiência, que ela queria ajudar. Concordou com a cabeça, perguntou o que ela sugeria. Ana Beatriz pensou por um momento e disse que talvez Eduardo pudesse fazer alguma atividade com Lucas antes de dormir. Ler uma história, montar algo junto, apenas estar presente sem pressionar para conversas. Eduardo aceitou. Naquela noite, depois do jantar, subiu para o quarto de Lucas com um livro ilustrado que encontrou na estante. Sentou-se na cama ao lado do filho e começou a ler. Lucas ficou quieto, olhando para as figuras, não interagiu muito, mas também não rejeitou. Quando Eduardo terminou de ler, o menino simplesmente se deitou e fechou os olhos. Era pouco, mas era alguma coisa. Eduardo desceu para a sala e encontrou Ana Beatriz, arrumando os brinquedos que haviam ficado espalhados. Ele parou e ficou observando. Ela trabalhava em silêncio, organizando cada coisa no seu lugar. Havia uma graça simples naqueles movimentos. Uma paz que parecia irradiar dela. Sem pensar muito, Eduardo perguntou se ela queria um café. Ana Beatriz ergueu os olhos, surpresa. Hesitou, ele percebeu a hesitação e disse que era só um café, que queria agradecer pela ajuda. Ela aceitou, ainda incerta. Foram para a cozinha. Eduardo preparou o café enquanto Ana Beatriz ficava encostada no balcão, mantendo a distância. Ele serviu 2 xícaras e a convidou para sentar à mesa. Ela sentou-se, com as mãos ao redor da xícara, esperando. Eduardo não sabia bem o que dizer. Começou agradecendo formalmente pelo trabalho que ela estava fazendo, pelas mudanças em Lucas. Ana Beatriz disse que não era nada, que ela gostava de trabalhar ali, que Lucas era uma criança especial. Eduardo concordou. Disse que percebia o quanto ela se dedicava. Ficaram em silêncio por um momento, bebendo o café. Depois Eduardo perguntou sobre o irmão dela. Como ele estava? Ana Beatriz se animou um pouco ao falar dele. Contou que ele tinha 15 anos agora, que estudava numa escola especial, que estava aprendendo a trabalhar com marcenaria. Disse que era difícil financeiramente para a família, mas que eles estavam se virando. Eduardo ouviu com atenção. Percebeu que era a primeira vez que tinham uma conversa de verdade, além das questões práticas do dia a dia. Havia uma pessoa ali, uma pessoa com história, com família, com dificuldades. Não era apenas a empregada eficiente que cuidava do seu filho. A rotina de café após o jantar se tornou uma constante. Não todos os dias, mas algumas vezes por semana. Quando Eduardo chegava em casa e percebia que Ana Beatriz ainda estava finalizando alguma tarefa, ele oferecia café. Ela aceitava com menos hesitação a cada vez, e conversavam sobre assuntos variados. Nunca nada muito pessoal, sempre mantendo certa distância segura. Mas ainda assim, eram conversas reais, humanas. Eduardo descobriu que Ana Beatriz gostava de ler, que pegava livros emprestados na biblioteca do bairro e os devorava nas horas vagas. Descobriu que ela tinha sonhado em fazer faculdade de pedagogia, mas que as contas em casa não permitiam. Descobriu que ela tinha senso de humor, uma ironia sutil que aparecia em comentários esporádicos. Descobriu que ela era muito mais do que havia imaginado no início, mas continuava desconfiado, ou talvez fosse defensivo. Sempre que a conversa se aprofundava demais, sempre que sentia que estava gostando demais daqueles momentos, Eduardo recuava. Mudava de assunto, olhava para o relógio, inventava alguma desculpa para encerrar. Ana Beatriz percebia. Ele tinha certeza, mas ela nunca comentava nada. Apenas aceitava o recuo e se despedia educadamente. Lucas continuava progredindo. Na escola, começou a participar mais das atividades em grupo. Em casa, estava mais comunicativo, fazendo perguntas, expressando preferências, demonstrando afeto de formas que antes não demonstrava. Eduardo via tudo isso com uma mistura de alegria e melancolia. Alegria pelo filho estar melhor. Melancolia, porque sabia que boa parte daquele progresso
Não tinha nada a ver com ele. Uma tarde, a escola ligou pedindo que alguém buscasse Lucas mais cedo. Ele tinha tido uma crise durante a aula de educação física. Barulho demais, atividades muito intensas, estimulação sensorial excessiva. Eduardo estava em reunião e não podia sair. Ligou para Ana Beatriz, que foi imediatamente. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Lucas deitado no sofá, com a cabeça no colo de Ana Beatriz. Ela estava passando a mão no cabelo dele devagar, cantarolando baixinho. Lucas tinha os olhos fechados, tranquilo. Eduardo parou na porta da sala, observando a cena. Havia uma intimidade ali que o fez sentir-se um intruso. Ana Beatriz percebeu sua presença e fez menção de se levantar. Mas Eduardo sinalizou para que ficasse. Aproximou-se devagar e perguntou o que havia acontecido. Ela explicou em voz baixa. Disse que Lucas estava bem agora, que só precisara de um lugar calmo para se recuperar do excesso de estímulos. Eduardo sentou-se na poltrona, em frente ao sofá, e ficou olhando para o filho. Lucas abriu os olhos, viu o pai, e deu um pequeno sorriso. Um sorriso genuíno, espontâneo. Eduardo sentiu o peito apertar. Não conseguia lembrar a última vez que o filho havia sorrido para ele, daquele jeito. Naquela noite, depois que Ana Beatriz foi embora, e Lucas já estava dormindo, Eduardo ficou acordado na sala, bebendo uísque e pensando. Pensou em como a vida tinha mudado nos últimos meses. Pensou em como aquela casa que estava morta havia voltado a ter algum tipo de vida. Pensou em como ele próprio estava diferente, mais presente, mais atento. E pensou em Ana Beatriz, naquela mulher que aparecera do nada e virado tudo de cabeça para baixo. Ele sabia que estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Tentava se convencer de que era apenas gratidão, admiração profissional. Mas era mais do que isso. Era a forma como o estômago dele se revirava quando ouvia a risada dela. Era a forma como reparava em detalhes pequenos, como a covinha que aparecia quando ela sorria, como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que a apaixonava. Era a forma como ele se pegava, esperando a hora em que ela chegaria de manhã, mesmo que tivesse que sair logo em seguida. Eduardo se levantou e foi até a janela. Olhou para a cidade iluminada lá embaixo. Sabia que aquilo era perigoso. Sabia que havia uma assimetria de poder ali, que tornava qualquer avanço inadequado. Ele era o patrão. Ela era a empregada. Ela dependia dele financeiramente. Qualquer gesto poderia ser mal interpretado, poderia colocá-la numa posição desconfortável. Além disso, havia Lucas, o menino. Havia se apegado a Ana Beatriz de uma forma profunda. Se algo desse errado entre eles, se ela fosse embora, Lucas sofreria. Eduardo não podia arriscar isso. Não podia ser egoísta a esse ponto. Decidiu que precisava manter distância. Nada de mais cafés, nada de mais conversas longas. Voltaria ao profissionalismo estrito. Era o mais seguro para todos. Mas a vida tem uma forma de complicar os planos mais bem traçados. Na semana seguinte, a irmã de Eduardo ligou avisando que ia passar por São Paulo e queria visitá-los. Fernanda Moreira era 2 anos mais nova que ele, morava no Rio de Janeiro, era solteira e bem-sucedida na carreira de arquitetura. Ela e Eduardo tinham uma relação cordial, mas distante. Ela havia tentado se aproximar mais depois da morte de Mariana, mas Eduardo a mantivera à distância, como mantinha todo mundo. Fernanda chegou num sábado de manhã, trazendo presentes para Lucas, e uma garrafa de vinho cara para o irmão. Eduardo a recebeu na sala, tentando parecer mais animado do que realmente estava. Ela olhou ao redor, reparando nas mudanças na decoração, nas plantas novas no jardim, nos brinquedos organizados num canto da sala. Comentou que a casa estava diferente, mais viva. Eduardo deu de ombros e disse que tinha contratado uma nova funcionária. Fernanda quis saber mais. Eduardo explicou brevemente sobre Ana Beatriz, tentando manter o tom neutro. Mas Fernanda o conhecia bem demais. Ergueu as sobrancelhas, com um sorrisinho maroto. Lucas desceu para cumprimentar a tia. Fernanda ficou visivelmente surpresa com a mudança no sobrinho. Ele estava mais presente, mais responsivo, até deu um abraço nela, coisa que não fazia há anos. Ela olhou para Eduardo com perguntas nos olhos. Ele apenas disse que Lucas estava fazendo terapias novas. Ana Beatriz havia ido para casa na sexta à noite, e voltaria apenas na segunda. Eduardo sentiu a ausência dela de forma mais aguda do que queria admitir. A casa parecia menos organizada sem ela.
as refeições menos saborosas, Lucas menos tranquilo. Fernanda percebeu que o sobrinho ficava perguntando pela Ana. No domingo à tarde, enquanto Lucas assistia desenho na sala, Fernanda e Eduardo conversavam no jardim. Ela foi direto ao ponto, como sempre. Perguntou se tinha algo rolando entre ele e a empregada. Eduardo negou com veemência. Disse que ela estava maluca, que Ana Beatriz era apenas uma funcionária, que ele jamais se envolveria numa situação tão inadequada. Fernanda o olhou com aquela expressão que dizia que não estava comprando a história. Disse que conhecia o irmão bem o suficiente para perceber quando ele estava se enganando. Disse que tinha visto a forma como ele falava sobre Ana Beatriz, como seus olhos mudavam quando mencionava o nome dela. Eduardo insistiu que ela estava vendo coisas onde não havia nada, mas Fernanda não era de desistir fácil. Disse que não tinha nada de errado em se interessar por alguém, que já fazia 2 anos desde a morte de Mariana, que ele merecia ser feliz de novo. Eduardo sentiu raiva subindo. Disse que não era sobre merecer ou não merecer, que a situação era complicada, que havia Lucas no meio de tudo, que ele não podia simplesmente agir por impulso. Fernanda ficou quieta por um momento. Depois disse, mais suavemente, que entendia os medos dele, mas que talvez estivesse usando Lucas como desculpa. Que talvez o verdadeiro medo fosse de se permitir sentir de novo, de se abrir para alguém, de arriscar sofrer outra perda. Eduardo não respondeu, porque ela estava certa e ele sabia disso. Fernanda foi embora na segunda de manhã. Antes de ir, abraçou o irmão e disse que ele tinha permissão para ser feliz, que Mariana teria querido isso para ele. Eduardo acenou da porta enquanto o táxi se afastava, carregando um peso imenso no peito. Quando Ana Beatriz chegou naquela manhã, Eduardo estava tomando café. Ela o cumprimentou normalmente e perguntou como tinha sido o fim de semana. Ele respondeu que tinha sido bom, que a irmã havia visitado. Ana Beatriz sorriu e disse que era bom ter família por perto. Eduardo concordou, mesmo não tendo certeza se era verdade. Naquela semana, tentou manter a resolução de se distanciar. Saía cedo, voltava tarde, evitava os cafés noturnos. Ana Beatriz percebeu a mudança, mas não comentou nada. Continuou fazendo seu trabalho com a mesma eficiência de sempre. Mas na quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Eduardo estava numa reunião importante com investidores japoneses quando recebeu uma ligação da escola. Lucas havia se machucado no parquinho. Nada grave, mas precisavam que alguém fosse buscá-lo. Eduardo pediu desculpas aos investidores e saiu correndo. Quando chegou à escola, encontrou Ana Beatriz já estava lá. Ela tinha largado tudo, e vindo assim que a escola ligou também. Lucas estava sentado na enfermaria com um curativo no joelho, chorando baixinho. Ana Beatriz estava ajoelhada na frente dele, segurando a mão do menino e falando com calma. Quando Lucas viu o pai, esticou os braços. Eduardo se aproximou e pegou o filho no colo, algo que não fazia há muito tempo. Lucas se agarrou nele, ainda soluçando. Eduardo sentiu lágrimas queimando nos próprios olhos. Olhou para Ana Beatriz por cima da cabeça de Lucas e viu que ela também estava emocionada. Levaram Lucas para casa juntos. No carro, o menino segurou a mão do pai com uma e a de Ana Beatriz com a outra. Ninguém falou nada durante o trajeto. Quando chegaram, Ana Beatriz preparou chocolate quente para Lucas e colocou um filme que ele gostava. Eduardo ficou ao lado do filho no sofá. Depois que Lucas se acalmou e começou a cochilar, Eduardo e Ana Beatriz foram para a cozinha. Ela começou a preparar o almoço. Eduardo ficou parado, observando. De repente perguntou por que ela tinha ido à escola. Ela parou o que estava fazendo e o olhou, confusa. Disse que tinha ido porque Lucas tinha se machucado, que estava preocupada. Eduardo insistiu. Disse que aquilo não era parte do trabalho dela, que ela não era obrigada a largar tudo e sair correndo. Ana Beatriz ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com voz firme, que não tinha ido porque era obrigada. Tinha ido porque se importava com Lucas. Porque o menino significava algo para ela. Eduardo sentiu algo se romper dentro dele. Todas as barreiras que havia construído, todas as desculpas que havia usado, tudo desmoronou de uma vez. Deu um passo em direção a ela. Ana Beatriz ficou parada, olhando nos olhos dele. Havia medo ali, mas também algo mais. Expectativa talvez. Eduardo estava a centímetros dela, quando o bom senso voltou. Recuou bruscamente,
Pediu desculpas. Disse que estava confuso, que era o estresse do momento. Ana Beatriz acenou com a cabeça, mas seus olhos diziam que ela sabia que era mentira. Eduardo saiu da cozinha e trancou-se no escritório. Passou o resto do dia lá, fingindo trabalhar, mas na verdade apenas tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele quase tinha beijado Ana Beatriz. Quase tinha cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. E o pior era que ela não tinha recuado. Ela tinha ficado ali, esperando, o que significava que talvez ela sentisse algo também. O pensamento era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Se ela sentia algo, então não era apenas ele sendo inapropriado, não era apenas um patrão se aproveitando da situação. Era algo mútuo, algo real. Mas isso tornava tudo ainda mais complicado, porque significava que eles teriam que lidar com aquilo de alguma forma. Eduardo não saiu do escritório nem para jantar. Ana Beatriz deixou um prato na porta para ele antes de ir embora. Ele ouviu os passos dela se afastando, a porta da frente se fechando. Só então saiu e pegou o prato. A comida estava deliciosa. Como sempre, ele comeu mecanicamente, sem saborear nada. Depois foi ver Lucas, o menino, estava dormindo, abraçado com o ursinho. Eduardo sente-se na beirada da cama e ficou olhando para o filho. Pensou em como Lucas estava melhor, em como tinha se apegado a Ana Beatriz, em como ela havia se tornado essencial para o bem-estar do menino. Pensou em como seria devastador para Lucas se ela fosse embora. Pensou em como seria devastador para ele mesmo. Na sexta-feira de manhã, Eduardo acordou decidido a conversar com Ana Beatriz. Precisavam colocar as cartas na mesa, estabelecer limites claros. Talvez até fosse melhor ela procurar outro emprego. Seria doloroso, mas era o certo a fazer. Não podia deixar aquela situação continuar do jeito que estava. Mas quando Ana Beatriz chegou, ele não conseguiu dizer nada. Ela o cumprimentou normalmente, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Perguntou como Lucas estava. Eduardo respondeu que estava bem. Ela acenou e foi cuidar das tarefas da manhã. E Eduardo, covarde que era, deixou o momento passar. Os dias seguintes foram estranhos. Havia uma tensão no ar que não existia antes. Eles mal se falavam, apenas o estritamente necessário. Ana Beatriz mantinha-se profissional e distante. Eduardo fazia o mesmo, mas havia momentos em que seus olhares se cruzavam, e algo passava entre eles. Algo inaudito, mas impossível de ignorar. Lucas percebia que algo estava diferente. Ficou mais agitado. Teve algumas crises pequenas. Ana Beatriz lidava com tudo com sua paciência habitual. Mas Eduardo via que ela estava diferente também. Mais contida, mais cautelosa. No meio da semana seguinte, Eduardo estava trabalhando no escritório quando ouviu vozes alteradas vindo da cozinha. Reconheceu a voz de Ana Beatriz, falando num tom que nunca tinha ouvido dela. Levantou-se e foi ver o que estava acontecendo. Na cozinha, havia um homem que ele não conhecia. Mais velho, talvez uns 50 anos, bêbado pelo jeito de falar e se equilibrar. Estava discutindo com Ana Beatriz, dizendo que ela achava que era melhor que a família agora, que trabalhava para rico e esquecia de onde vinha. Ana Beatriz tentava acalmá-lo, pedindo que ele fosse embora, que não era hora nem lugar. Eduardo entrou na cozinha com firmeza. Perguntou quem era aquele homem. Ana Beatriz ficou pálida. Disse que era o pai dela, que ia resolver aquilo, que ele podia voltar para o escritório. Mas o homem virou-se para Eduardo com agressividade. Disse que era ele o patrão da filha, né? Que pagava uma miséria para ela trabalhar feito escrava. Eduardo sentiu raiva subindo. Disse ao homem que saísse da casa dele imediatamente. O pai de Ana Beatriz riu com escárnio. Disse que ia sair quando quisesse, que tinha vindo buscar dinheiro da filha e não ia embora sem ele. Ana Beatriz tentou intervir, dizendo que já tinha mandado dinheiro no mês anterior, que não tinha mais. O homem não ouvia. Continuou berrando, exigindo, ameaçando. Eduardo pegou o telefone e disse que ia chamar a polícia. Foi só então que o homem recuou, resmungou algumas ameaças e saiu cambaleando. Ana Beatriz foi atrás dele até a porta, certificando-se de que ele realmente ia embora. Quando voltou para a cozinha, estava tremendo. Eduardo se aproximou e perguntou se ela estava bem. Ela acenou que sim, mas as lágrimas começaram a cair. Disse que sentia muito,
que aquilo nunca tinha acontecido antes, que não sabia como o pai tinha descoberto o endereço. Eduardo, sem pensar, a abraçou. Ana Beatriz ficou rígida por um segundo. Depois se deixou envolver. Chorou encostada no peito dele, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a humilhação. Eduardo a segurou, acariciando seus cabelos, murmurando que estava tudo bem, que ela estava segura. Ficaram assim por alguns minutos. Até que Ana Beatriz se afastou, envergonhada. Pediu desculpas de novo. Enxugou as lágrimas com as mãos. Eduardo pegou um pano de prato limpo e ofereceu a ela. Ela aceitou, deu um sorriso fraco. Eduardo puxou uma cadeira e pediu que ela sentasse. Serviu um copo d'água. Sentou-se em frente a ela e esperou. Ana Beatriz bebeu a água devagar. Respirou fundo. Depois começou a explicar. Contou que o pai era alcoólatra, que sempre foi violento, que a mãe morreu quando ela era adolescente e ela teve que assumir os cuidados da casa e dos irmãos mais novos. Contou que saiu de casa assim que pôde, mas que ainda mandava dinheiro para ajudar os irmãos, principalmente o que era autista. Contou que o pai aparecia de vez em quando exigindo mais, ameaçando, fazendo escândalos. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Começou a entender muitas coisas. A força dela, a resiliência, a capacidade de lidar com situações difíceis sem se abalar. Tudo vinha de uma vida inteira de dificuldades, de ter que ser forte porque não havia outra opção. Quando ela terminou de falar, Eduardo disse que entendia. Disse que se o pai dela aparecesse de novo, ela deveria avisá-lo imediatamente, que ele tomaria as providências necessárias. Ana Beatriz agradeceu, mas havia algo estranho em seu olhar, uma mistura de gratidão e tristeza. Ela se levantou e disse que precisava voltar ao trabalho. Eduardo concordou, mas antes que ela saísse da cozinha, a chamou. Ela parou e virou-se. Eduardo hesitou, procurando as palavras certas. Depois, disse simplesmente que ela era importante, para Lucas, para aquela casa, para ele. Ana Beatriz o olhou por um longo momento. Depois acenou com a cabeça e saiu. Eduardo ficou ali, sozinho na cozinha, sabendo que tinha acabado de admitir algo que não poderia mais negar. Depois daquele dia, algo mudou definitivamente entre Eduardo e Ana Beatriz. Não era mais possível fingir que havia apenas uma relação profissional ali. Eles não falavam sobre isso abertamente, mas estava presente em cada olhar, em cada silêncio, em cada momento compartilhado. Eduardo parou de lutar contra o que sentia. Continuava com medo, continuava inseguro sobre como lidar com aquilo, mas não negava mais. Ana Beatriz também parecia ter baixado a guarda. Sorria ao mais, falava-o mais abertamente e permitia-se estar presente de formas que antes evitava. Lucas percebia as mudanças e reagia bem. Estava mais feliz, mais expansivo. Começou a chamar Eduardo de pai com mais frequência, algo que antes fazia raramente. Começou a buscar afeto dele, a pedir que brincassem juntos, a querer sua atenção. Eduardo se derretia cada vez que isso acontecia. As coisas caminhavam bem até que, numa terça-feira qualquer, a escola ligou com um tom de urgência que fez o coração de Eduardo disparar. Havia acontecido um incidente grave. Lucas tinha sido provocado por um colega durante o recreio. O menino tinha tirado um brinquedo das mãos dele e chamado ele de esquisito. Lucas reagiu com uma crise violenta, empurrando o colega, gritando, se jogando no chão. Quando Eduardo e Ana Beatriz chegaram à escola, foram recebidos pela diretora com uma expressão grave. Ela os levou para a sala dela e explicou que, embora compreendesse as dificuldades de Lucas, a escola tinha responsabilidade com todas as crianças. O menino que tinha sido empurrado estava assustado. Os pais dele estavam exigindo providências. A diretora disse que talvez fosse melhor Lucas voltar para uma instituição mais especializada, onde teria o suporte adequado. Eduardo sentiu o sangue ferver. Começou a argumentar, a defender o filho, a dizer que aquela era justamente a atitude que excluía crianças como Lucas. Mas a diretora foi firme. Disse que a decisão não era definitiva, mas que precisavam reavaliar se aquela escola era o ambiente adequado. Foi Ana Beatriz quem interveio. Com sua voz calma, mas firme, disse que entendia a preocupação da escola, mas que o que tinha acontecido era resultado de bullying.
que Lucas tinha sido provocado, agredido verbalmente, e que havia reagido da única forma que sabia, que em vez de punir a vítima, a escola deveria estar educando o agressor sobre respeito e inclusão. A diretora ficou surpresa com a firmeza de Ana Beatriz. Tentou argumentar, mas Ana Beatriz não recuou. Disse que se a escola não estava preparada para lidar com situações assim, então de fato, não era o lugar certo para Lucas. Mas que isso dizia mais sobre as limitações da escola do que sobre as do menino. Eduardo olhou para Ana Beatriz, com uma admiração que foi além de qualquer coisa que já havia sentido. Ali estava uma mulher que não tinha títulos acadêmicos, não tinha poder social, mas que tinha mais coragem e dignidade do que muita gente que ele conhecia. A diretora disse que ia pensar sobre o assunto e que entraria em contato. Eles saíram da sala e foram buscar Lucas, que estava na biblioteca sob supervisão de uma auxiliar. O menino tinha os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu o pai e Ana Beatriz, correu e se jogou nos braços dela. Eduardo sentiu uma pontada de ciúme, mas também compreensão. Ana Beatriz era quem estava sempre presente, quem o consolava com entende. Era natural que Lucas buscasse ela primeiro. Mas quando Ana Beatriz ajoelhou e disse para Lucas que o pai também estava ali, que eles dois estavam ali para cuidar dele, o menino estendeu a mão para Eduardo também. No carro, Eduardo segurou a mão de Lucas no banco de trás, enquanto Ana Beatriz dirigia. Sim, ela tinha aprendido a dirigir o carro dele, mais uma das pequenas mudanças que tinham acontecido nos últimos meses. Lucas estava quieto, exausto. Eduardo disse baixinho que estava orgulhoso dele por ter se defendido, mesmo que do jeito errado, que eles iam conversar sobre formas melhores de reagir. Mas que ele entendia. Lucas apertou a mão do pai com mais força. Foi um momento pequeno, mas significativo. Eduardo olhou para Ana Beatriz pelo retrovisor. Ela estava concentrada no trânsito, mas havia lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo e Ana Beatriz ficaram na sala conversando. Ele agradeceu pela forma como ela tinha defendido o filho dele. Disse que tinha ficado impressionado com a coragem dela. Ana Beatriz deu de ombros. Disse que apenas tinha dito a verdade. Eduardo se aproximou dela no sofá. Disse que precisavam conversar sobre o que estava acontecendo entre eles. Ana Beatriz ficou tensa, mas acenou que sim. Eduardo começou dizendo que sabia que a situação era complicada, que havia desequilíbrios ali que tornavam tudo mais difícil, mas que não conseguia mais negar o que sentia. Ana Beatriz ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse que sentia o mesmo, que tinha tentado não sentir, que sabia de todos os problemas que aquilo poderia causar, mas que era impossível ignorar. Disse que gostava dele, que gostava de Lucas, que aquela casa tinha se tornado mais do que apenas um trabalho para ela. Eduardo segurou a mão dela. Perguntou o que eles iam fazer. Ana Beatriz disse que não sabia, que tinha medo. Medo de estragar tudo, medo de magoar Lucas, medo do que as pessoas iam dizer. Eduardo concordou que tinha os mesmos medos, mas disse que talvez valesse a pena arriscar. Eles ficaram sentados, de mãos dadas, em silêncio. Não se beijaram naquela noite. Não fizeram promessas. Apenas reconheceram o que existia entre eles e decidiram ver onde aquilo ia dar. Nos dias seguintes, a escola entrou em contato dizendo que tinha conversado com os pais do outro menino e que tinham decidido dar mais uma chance. Implementariam medidas educativas sobre inclusão e respeito às diferenças. Lucas poderia continuar, mas haveria um acompanhamento mais próximo. Eduardo aceitou as condições. Lucas voltou à escola e, surpreendentemente, as coisas melhoraram. A professora fez um trabalho bonito com a turma, explicando sobre o autismo de forma adequada para a idade das crianças. Alguns colegas começaram a incluir Lucas nas brincadeiras de forma mais consciente. Em casa, Eduardo começou a participar mais ativamente da rotina do filho. Não deixou tudo para Ana Beatriz. Acordava mais cedo para tomar café com Lucas, ajudava com a lição de casa, brincava com ele antes de dormir. Ana Beatriz apoiava, orientava, mas sem fazer tudo por ele. A relação entre Eduardo e Ana Beatriz foi se desenvolvendo devagar. Começaram a sair juntos aos finais de semana, levando Lucas para passeios, parques, museus, lugares tranquilos, onde o menino se sentia confortável. Para quem via de fora,
pareciam uma família. Mas Eduardo ainda não tinha coragem de assumir publicamente o relacionamento. Continuava apresentando Ana Beatriz como funcionária quando encontrava conhecidos. Ela não reclamava, mas ele via a mágoa nos olhos dela. O ponto de virada aconteceu num jantar que a irmã de Eduardo organizou. Fernanda estava de volta a São Paulo e insistiu para que ele levasse Lucas nas palavras dela, aquela mulher maravilhosa sobre quem ele tanto falava. Eduardo hesitou, mas acabou aceitando. No jantar, Fernanda tratou Ana Beatriz com respeito e carinho genuínos. Conversaram sobre Lucas, sobre educação inclusiva, sobre a vida. Quando Fernanda perguntou diretamente se eles estavam juntos, Eduardo gaguejou. Foi Ana Beatriz quem respondeu, com simplicidade, que estavam conhecendo um ao outro melhor. Fernanda sorriu e disse que achava ótimo, que via o quanto o irmão estava diferente, mais leve, mais presente, que via o quanto Lucas estava feliz, que isso era o que importava, não o que outras pessoas iam pensar. No caminho de volta para casa, Eduardo foi quieto. Ana Beatriz também. Quando chegaram, colocaram Lucas para dormir juntos. Depois, foram para a sala. Eduardo serviu vinho para os dois. Sentaram-se no sofá. Eduardo começou a falar. Disse que tinha medo do julgamento das pessoas, que sabia que iam falar, que iam achar estranho um empresário rico com a empregada, que iam questionar as intenções dela, que iam diminuir o que eles tinham. Ana Beatriz disse que entendia, mas que isso não podia controlar a vida deles. Eduardo concordou. Disse que ela tinha razão, que estava cansado de ter medo do Sei Iskander, de negar o que sentia. Disse que queria tentar de verdade, sem se importar com o que os outros iam pensar. Disse que a amava. Ana Beatriz ficou sem palavras por um momento. Depois disse que também o amava, que amava Lucas, que queria fazer parte daquela família de verdade, não como funcionária, mas como companheira, como alguém que pertencia ali. Eduardo a beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de significado, de promessas. Quando se separaram, estavam os dois com lágrimas nos olhos. Nos meses seguintes, Eduardo reorganizou sua vida, diminuiu a carga de trabalho, delegou mais responsabilidades aos sócios, passou a trabalhar de casa algumas vezes por semana. Ana Beatriz se matriculou num curso de pedagogia à distância, que Eduardo insistiu em pagar. Ela resistiu no início, mas ele argumentou que era um investimento na educação de Lucas também. Formalmente, Ana Beatriz continuou morando no apartamento dela no Brás, mas passava cada vez mais tempo na casa do Morumbi. Lucas começou a chamá-la pelo nome com afeto, às vezes até escorregava e chamava de mãe. Nessas horas, ela e Eduardo trocavam olhares emocionados. Eduardo enfrentou as conversas difíceis, contou aos sócios sobre o relacionamento, preparado para julgamentos. Alguns fizeram piadas de mau gosto, outros ficaram surpresos, mas a maioria acabou aceitando quando perceberam que era sério. Contou para alguns amigos próximos. As reações foram mistas, mas Eduardo descobriu que se importava menos do que imaginava. O momento mais importante foi quando Lucas perguntou se a Ana ia ficar para sempre. Eduardo e Ana Beatriz se entreolharam. Eduardo se ajoelhou na frente do filho e disse que sim, se Lucas quisesse que ela ficasse. O menino disse que sim, que gostava quando ela estava ali, que a casa era mais feliz assim. Eduardo percebeu que o filho tinha expressado exatamente o que ele sentia. A casa era mais feliz. Ele era mais feliz. Depois de 2 anos vivendo no automático, apenas sobrevivendo, ele estava vivendo de novo. No final do ano, Eduardo organizou uma pequena festa em casa. Convidou a irmã, alguns amigos próximos, a família de Ana Beatriz, incluindo o irmão autista dela. Ver Lucas e o garoto interagindo, cada um no seu mundo, mas juntos, foi emocionante. Durante a festa, Eduardo reuniu coragem e fez um anúncio. Disse que queria apresentar Ana Beatriz, não como funcionária, mas como a mulher que ele amava, como parte da família. Ana Beatriz ficou vermelha, mas sorriu. Algumas pessoas pareceram desconfortáveis. Outras aplaudiram genuinamente. Eduardo não se importou com as que pareciam desconfortáveis. Importava-se apenas com as que importavam. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas estava dormindo, Eduardo e Ana Beatriz ficaram abraçados no sofá.
Ele disse que nunca imaginou que a vida pudesse recomeçar daquele jeito, que tinha achado que estava condenado a viver no passado para sempre. Ana Beatriz disse que também não imaginava encontrar uma família assim, que tinha achado que ia passar a vida cuidando dos outros, sem ter alguém para cuidar dela. Eduardo a puxou mais perto e disse que agora, eles tinham um ao outro. Tinham Lucas. Tinham uma chance de construir algo novo, diferente, mas real. Ana Beatriz concordou, encostando a cabeça no ombro dele. Lá em cima, no quarto, Lucas dormia tranquilo, abraçado com seu ursinho, sonhando com blocos coloridos e abraços quentinhos. Na casa que antes era apenas uma mansão vazia no Morumbi, agora vivia uma família de verdade. Imperfeita, não convencional, mas cheia de amor, cuidado e recomeços. E isso, no final, era tudo que importava. Se você gostou dessa história, não esquece de dar like, se inscrever no canal e me conta de qual cidade você está ouvindo a gente.